Olá, amigos, que Deus abençoe a vida de todos, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nesse exato momento, para compartilhar com você a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é salvação, é cura, é libertação, é luz, é poder. A palavra de Deus é tudo para nós, A palavra de Deus é de máxima importância. E por intermédio desse vídeo, nós queremos que essa palavra chegue até você, chegue até a sua casa, a sua família, chegue até o seu coração. Esse amigo que vos fala, Pastor Afonso, missionário Ana Carla, estamos aqui, responsável pelo trabalho da Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui no estado da Paraíba, na cidade de Princesa Isabel. Olha, que Deus abençoe a sua vida desde já. Nós vamos aqui compartilhar com você a palavra de Deus que está lá no livro de João, Epístola de João, no Novo Testamento, aonde está lá no livro de capítulo 1, versículo de número 43. O título da mensagem fala a respeito de Filipe e Natanael, Você vai achar o livro de Mateus, Marcos, Lucas, e logo após você vai achar o livro de João, capítulo 1, versículo de número 43, em nome do Senhor Jesus. Olha, a palavra de Deus diz assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Olha só, a Bíblia, o livro sagrado, a qual eu acabei de ler aqui agora, nesse exato momento, como você pode ver, isso daqui foi dito e escrevido pelos profetas, que já faz há muito tempo. Então eles estavam falando a respeito, missionário, de uma profecia já antiga, Eles estão dizendo assim, achamos aquele a quem Moisés escreveu, Há quanto tempo, se a gente botar assim a linha do tempo entre Moisés e Jesus Cristo, é muitos anos. Então foi uma profecia lá atrás que já tinha sido falado, que já tinha sido anunciado a respeito de Jesus Cristo. Eu tinha deixado escrito, para aqueles que depois de Moisés e os profetas viesse e já ficasse sabendo que ali viria Jesus, o Salvador. Aí Moisés escreveu. Aí depois de Moisés, aí como diz lá no versículo 45, lá para baixo, diz, a quem se referiram os profetas, Após Moisés, os profetas começaram também a trazer anunciar com mais força ainda a respeito de Jesus, como também Isaías, Ezequiel, o Davi, e daí muitos começaram a falar a respeito de Jesus, como no dia de hoje. A Bíblia já faz há muito tempo que ela foi escrita, que ela foi criada, que ela foi implantada no coração do homem, porque a Bíblia, missionária, ela... Um legado para a gente, Ela não muda. Há 200 anos atrás, as mesmas palavras que foram escritas lá continuam hoje em dia. Isso, a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito de Deus aos homens, Então, é uma coisa que vem lá de trás, mas que até nos dias de hoje, futuramente agora, neste século, em 2020, está sendo anunciado também a respeito de quem? De Jesus. E assim diz a palavra do nosso Deus que será de geração em geração. Então, de geração em geração,
sempre vai ser anunciado a respeito de Jesus Cristo. Então diz assim: Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe a Natanael de Nazaré: Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Pessoal, é aí que nós vamos parar nesse exato momento. A Bíblia diz que Jesus viu a Natanael antes de Natanael ter chegado à presença dele, né? Já tinha visto ele. Como assim? Que possibilidade é essa de Jesus ter enxergado ele muito antes dele ter chegado em sua presença? Nós vamos ler agora também o livro de Salmos. Abra aí na sua Bíblia, livro de Salmos 139. Nós vamos ler agora o que Davi vai revelar ao nosso coração, ao meu, ao seu, a respeito de Jesus ter visto Natanael muito antes dele ter chegado à sua presença. Por que a gente precisa entender isso, missionário? Porque Jesus, né, no caso Deus, prevê tudo que está por vir à nossa frente. Ele faz o quê? Ele nos revela os acontecimentos antes de acontecer, missionário, para nos alertar, nos amadurecer, nos fortalecer na fé. Com certeza. Como diz a palavra, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a viver um dia após o outro, porque o amanhã pertence a Deus. Então, ele vem nos ensinando para que a gente não venhamos desanimar na fé, quando vier as tribulações, não venha desistir, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Como ele venceu, se a gente estiver junto dele, também venceremos, né? Ele nos ensina a permanecer junto dele para que viemos vencer a tribulação do dia a dia. E o interessante, missionário, do que a senhora disse aí, que Jesus falou assim, que ele venceu o mundo, né? Você vê, e antes de nós, ele já tinha vencido, né? Então ele está nos dando todas as estratégias de batalha, né? Para que a gente também possa vencer o mundo. Olha só o que está escrito lá no livro de Salmos 139, versículo 1. Olha só o que Davi fala, como disse aqui a respeito de Natanael. Olha só: Senhor, tu me sondas, em tudo me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos, esquadrinho o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Tá vendo só? Tá aí porque Deus, ele pode descrever, ele pode falar a respeito, sabe, do teu coração, ele pode falar a respeito da luta que você está passando, ele pode falar a respeito da doença que aquela pessoa está passando, ele pode ir além, missionário, da medicina, ele pode ir além do juiz, do advogado, ele pode ir além de tudo. Ninguém tem um conhecimento como o nosso Deus, né? Olha, Davi ainda fala, como é que ele fala? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele reconhece, o conhecimento do Senhor é demais para mim. Ele sabia que ele não era merecedor do conhecimento de Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus, ele fez cada coisa em seu detalhe. A gente pode pegar o exemplo de uma mulher quando engravida, né? A criança
ela gerada da gente no tamanho de uma semente de um feijão e vai crescendo até os 9 meses. Aquela criança dentro do nosso ventre, ela cresce e ela, dentro de nós mesmos, a gente colocamos ela para fora. Olha que coisa interessante, como pode isso? Um caroço de feijão, de repente, crescer, e ainda Deus dá aquele poder, da gente poder gerar, né? A luz, né? É muito interessante. O conhecimento de Deus é maravilhoso mesmo. Não tem como a gente tentar entender a sabedoria de Deus. É demais para nós seres humanos. No entanto, que ele diz aqui, ó, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobre modo elevado não posso atingir. É aí que a palavra de Deus diz, missionário, que os poderosos dessa época serão reduzidos. Porque não tem como atingir a sabedoria máxima, porque a sabedoria, a inteligência, ela vem de Deus. Por isso que Deus, quando arquitetou, fez tudo, o trono dele é o centro de tudo, de todas as coisas, missionário. É o que está acima de tudo e de todos. Deus já fez tudo, já pensando nisso, né? Não tem nada que pode estar acima dele. Tudo está abaixo dos seus pés, tudo está abaixo do seu trono. Por isso que Davi, tal conhecimento é maravilhoso para mim, e sobre modo elevado, ou seja, grande demais, de forma que não pode ser sondado, esquadrinhado. Me diz, quem pode esquadrinhar o pensamento de Deus? Quem pode ser mais sábio do que Deus na tecnologia, na ciência, sabe, em juízo, em tudo? Não tem como, ninguém, missionário, porque como debater de frente, discutir com alguém que criou o céu e a terra? Não tem como, né? Não tem como, gente, que criou o vento, o ar que você respira, a chuva que desce do céu, a neve, sabe? Os minérios que tudo está em nossa volta, o ferro, a terra, o barro, a árvore, todo tipo de plantação, de erva, de alimento, de fruta, de animais. Como debater com alguém que fez tudo, que arquitetou tudo? Ele nos dá a vida e só ele pode tirar a vida. Por isso que Davi está dizendo, tal conhecimento é grande demais para mim. Não tem como. Aí ele diz aqui, ó, para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Quem consegue fugir da face do Senhor Jesus? Ninguém. Tu pode entrar debaixo da cama, ficar ali escondidinho, mas ainda você não está se escondido do nosso Senhor Jesus. Ele está te vendo, né? É como fala, os olhos dele passeiam por toda a terra. Ele me vê ao mesmo tempo. O pastor, ele pode estar em João Pessoa, ele também está vendo o jeito do pastor agir, o modo dele fazer. E eu pensar tudo, né? Ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? E ainda uma coisa a mais, ele não se perde. Ele não confunde quem é o pastor Afonso, quem é a missionária Ana Carla, quem é o pastor João, quem é a missionária Fernanda. Não, ele sabe de cada um ali. Ó, esse, ele precisa disso, esse, aquilo. E olha que somos milhares de seres humanos. Isso, né? Assim como cada pessoa nasce, né, com DNA, com registro, como se fosse um código diferente. Você vê, a identidade de todo mundo tem uma numeração diferente. Né? A minha não bate com a dela não bate com a minha, a minha digital não é igual a dela não é igual a minha. Então Deus, ele tem um DNA de todo mundo. Não tem como ele se confundir, se perder. Ele conhece toda a criatura que está na terra. Ele sabe quem é quem certinho. Ele sabe do que você gosta, do que eu gosto, do que você não gosta, do que eu não gosto, né? Então ele conhece cada um dos seus filhos muito bem. Mas o que Davi está querendo dizer aqui, missionário, ele está fazendo uma pergunta, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Né? Ele está dizendo, né? Como eu vou me esconder de Deus? Não tem como. Né? Como vou esconder os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sentimentos? Né? Ainda que você pegue um avião agora, você vai lá para Nova York, você vai lá para a Itália, você vai lá não sei para onde, aonde quer que você esteja, como Jonas. Jonas tentou fugir da presença Jonas de Deus, tentou né? fugir.
Ele achou que ia fugir da presença de Deus, mas quando ele menos esperou, Deus ali enviou uma grande tempestade. E Jonas sabia que aquela tempestade estava vindo porque ele tentou fugir da presença de Deus. Isso. Sendo que ele não poderia fugir da presença de Deus. Não tem como, Ninguém pessoal. pode fugir da presença de Deus. O único que ninguém pode se esconder é do nosso Senhor Jesus. E é verdade, porque a Bíblia até diz que ele foi engolido por uma baleia, foi levado ao fundo do mar, e de lá, do fundo do mar, dentro de uma baleia, Deus ouviu a sua oração. É poderoso demais. Você pode chegar ao mais fundo, do mais profundo do abismo, do poço. Você diz, eu vou me esconder de Deus, quer ver como? Eu morro. Pronto, eu morro. Eu entro debaixo da terra, eu entro dentro do caminho. Não tem para onde se esconder. Por isso que Davi está dizendo, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da sua face? Foi o que aconteceu com a Natanael. Muito tempo antes tinha sido lançado um convite para ele. Olha, achamos aquele a quem as escrituras, né? A escritura, a Bíblia Sagrada, Moisés escreveu, os profetas anunciaram. Ele disse, achamos aquele de quem tem sido falado. Vem ver conosco, Jesus. E ele disse, né? Isso, e ele disse, e lá da onde Jesus veio, e de pode Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa boa? Existe alguém? Porque, na verdade, naquela época eles pensavam que havia uma pessoa grande, que já vinha de uma família bem-sucedida, conhecida, rico, né? Não imaginava que ia vir logo um filho de um carpinteiro, né? De uma pessoa humilde. E Jesus veio dessa família, pessoas humildes, né? Então ele se assustou nessa questão, mas como pode? Não foi querendo como é que você fala? Desmerecer? A Jesus, né? A família de Jesus. Não, é porque, né? Todo mundo sabe, todo mundo, esse vai vir de um patamar alto, de uma família bem reconhecida, né? E não, veio de uma família simples. Então por isso que ele se assustou, né? E quando Jesus chegou para ele, disse, né, em Natanael lá, Jesus viu Natanael e vim ter com ele, e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não adoro, né? Jesus já logo falou para ele, isso aí, ele não tem nada contra mim, né? Não tem nenhum pecado contra mim. E Natanael, ele logo reconheceu como Cristo, o Salvador do mundo. Como no caso Davi. Davi, ele disse aqui, se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. É de tentar se esconder num buraco, né? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas com efeito, me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Olha só que forte. As trevas e a luz tanto faz, não tem diferença para Deus. Para Deus não faz nenhuma diferença, né? Uma coisa só. Ele é isso tudo. Aonde que ele chega, ninguém pode se esconder dele. Pode estar um lugar mais escuro, mas ele chega, se torna luz. Isso, ele é o criador, né, missionária, da luz, da escuridão, de tudo. Ele formou o dia, formou a noite. Ele que criou o sol, que criou as estrelas, que criou o céu. Então Davi diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrar-te-mente maravilhosamente me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado
e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Nossa, Davi está falando. Deus me viu no processo, né? No processo de criação. Transformação, né? Crescendo aos poucos ali, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto, sexto, oitavo e nono mês. Foi onde quando ele nasceu, né? Ele disse aqui no versículo 16: e os teus olhos me viram substância ainda uniforme, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então, Davi lhe disse: o Senhor escreveu todos os meus dias, e é para você também. Deus já escreveu todos os seus dias. Já está tudo escrito o amanhã, como vai ser para você. Muitas das vezes a gente quer saber como vai ser amanhã. Ou quando tem alguma coisa boa que tu quer fazer, que fica ansiosa. Como é que vai ser? Será que vai dar certo, né? E Deus já sabe como vai ser. E a gente tenta saber, mas Deus já tinha escrito tudo como vai ser os nossos dias. Isso mesmo, é o que ele está dizendo aqui, ó. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tudo foi escrito por Deus, tudo já foi determinado por Deus, né? Ainda a gente não tinha nem sido criado, não tinha nem sido formado, né? Já estava tudo escrito, já estava tudo pronto, programado. E ele diz assim, ó, né? Ele diz assim, vamos voltar lá para Felipe, Natanael, no livro de João. Ele diz assim, ó, no versículo de número 48, né? Do versículo 1, diz assim, ó: perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus, né? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Meu Deus do céu. Gente, que revelação, que palavra muito forte. É quando uma pessoa vai pela primeira vez na igreja. Isso. E ela fala alguma coisa dentro de casa e aquela palavra, Deus fala com ela. Tá. Ela fala: como pode? Será que o pastor... Não, antes de você chegar ali, Deus já sabia o que você estava passando e o que você estava precisando de ouvir. Uma palavra para te fortalecer, para mostrar que você não está sozinha, que Ele, por mais que a gente não consiga enxergar o nosso Deus, mas Ele está sempre aqui, ó, segurando nas nossas mãos, do nosso lado. Né? É forte, irmão. Por isso que a palavra se identifica muito com o ser humano. Por isso que a palavra fala muito ao coração, ao espírito, à alma das pessoas, porque Deus é o conhecedor de todas as coisas. Ele é o conhecedor do bem e do mal, Ele é o conhecedor do passado, do presente e do futuro. Ele é o conhecedor da nossa mente, da nossa imaginação, Ele é o conhecedor do nosso coração, das nossas vontades, desejos, né? Por isso que Ele está dizendo, né? Eu te vi ali, sentadinho ali, né? Deus te vê ali na tua cama orando, Deus te vê lá no trabalho, Deus te vê no banheiro, Deus te vê na cozinha, Deus te vê em toda a área, né, dessa terra, ao redor dessa terra, dentro do carro, não importa. Aonde você clamar a Deus, for de todo o coração sincero, Ele vai te ouvir. Ele vai descer, vai se inclinar para te ouvir e para te socorrer. Como disse lá Davi, né? Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para me ouvir. Então exclamou Natanael: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, né? Glória a Deus por isso, né? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, que é conhecedor do bem, conhecedor do mal, que é conhecedor da luz, das trevas, que sabe de tudo e de todas as coisas, né? E essa palavra se identifica com os dias de hoje.